Ok, bom dia. 6h17, terça-feira, 12 de maio. Terça-feira, dia de a novena, bicho. Dia de encarar as crenças. Dia de botar fé em algo, em alguém. Tomar um gole de café, que por sinal tá muito gostoso. Trago uma xicrona de café que me desonera, rapaz, o reto, rapaz. Mas tudo bem. Então, falava eu de crença, falava eu de religiosidade, estou dizendo agora religiosidade, a dimensão, a dimensão que trata do divino, de coisas divinas, de coisas do mundo da estética, de coisas do mundo da emoção, tá certo? O racional aí nessa discussão não tem vez, tá certo? Religião não se discute, religião é um sentimento. A religiosidade é um sentimento. Eu acho que ele pode ser, veja, é individual, mas pode ser coletivo também. Mas quem sente, sabe, o sentimento próprio é do corpo, o físico está no corpo, tá certo? O sentimento depois é coletivo, vai ser outra coisa, certo? Vai ser outra coisa. Estava eu até há pouco ali envolvido com o canal do Breno Altman. No final, o Breno se diz judeu, sabe? Aí eu não entendo, tá certo? Na minha concepção, o Breno, ele é um brasileiro, tá certo? É um brasileiro, a genética dele vem lá da Palestina, talvez. Mas, para todos os efeitos, sabe? Ele é um brasileiro, pô. Nascido aqui, é no solo brasileiro, tem a cidadania brasileira. É brasileiro, ponto final. Não vou eu aqui questionar, sabe, a minha genética vinda lá do Tapajós, certo? Mas quando? Não, não tem sentido. Essa discussão, para mim, ela não faz sentido, sabe? Agora, se você quer cultivar hábitos étnicos, sabe, hábitos tradicionais, sabe, isso é outra questão, tá certo? Mas eu penso que a origem de linhagem, por assim dizer, tá certo? Acho que não tem nada a ver. Tomei 2 goles de café. Mas eu falava do Altman e ele entrevistava, ele tem um programa dele, sabe, um canal no YouTube, e ele promove entrevistas, e estava entrevistando um cara, sabe, um cara do PT, um petista, o Zé Disseu. Eu conheci o Zé Disseu depois que vim de Altamira, Jamadurão ali, sabe, eu acho que a gente estava ali na década, sabe, de 2000 já. Então eu conheci o cara no século XXI, vê se pode. E na época, sabe, eu fazia militância política, estava afiliado no PT. E enquanto fiquei no interior, lá no interior eu fazia, sabe, ali as minhas manifestações, sabe. Mas quando eu cheguei aqui em Belém eu me tranquei, tá certo. Quando ia nos encontros do partido, sabe, eu não tinha manifestação pública, sabe, diante dos quadros intelectuais que havia, eu me trancava, sabe, e fiquei trancado. Fiquei trancado todo esse tempo, sabe? Agora que eu venho pra frente aqui do Smart e coloco minha opinião, tá certo? Agora sem compromisso.
No meio dos advogados, eu tinha a opinião dos advogados do PT. No tempo eleitoral, certo, eu tinha a minha opinião, mas era a opinião prática sobre questões ali do processo eleitoral, aquela coisa toda. E o Zé Disseu me lembro, sabe, e penso e reflito, foi um quadro, ele poderia ter sido presidente do Brasil, mas ele foi rebatido pelas forças políticas antagônicas, pelas forças políticas da classe dominante, sabe, aqui no Brasil. Quando a gente pensa em classe dominante, a gente está falando de quem, né? Não sei, eu acho que dos remanescentes, dos colonialistas, sabe, de portugueses. Mas depois disso vieram para cá endinheirados, se estabeleceram por aqui endinheirados, a partir de São Paulo e ali a partir do sul, Rio de Janeiro. Vou tomar mais um gole de café. E essas pessoas ocupam a ágora, são proprietários de terras, são latifundiários, hoje são empresários do agronegócio. Mas eu penso que a atividade empresarial e o agronegócio estão contaminados pelo capital internacional. Eu creio que as grandes empresas de exportação nacional, as grandes empresas de exportação nacional, está correto, elas têm participação de fundos de investimentos. Acho que a BlackRock, sabe, tem presença por aqui nessa área aí, tá certo? Eu acho. Tomando café direto aqui, eu não sei o que vai acontecer depois. No mínimo eu vou me encher de gases e vou passar alguns minutos ali, longos ali, sabe, na retrete, como diz o outro. Retrete é francesa. Rapaz, eu só sei dizer o seguinte, sabe, que eu conheci o Zé Disseu e veja que para desenvolver o projeto político do PT Nacional, tinha que haver coligação nas 27 unidades federativas, a partir de Brasília, tá certo, do distrito o quê, rapaz? DF, do Distrito Federal. Nos Estados Unidos, a capital é chamada de DC, Distrito de Colômbia. Aqui é chamado de Distrito Federal, Brasília. E o Zé Disseu era o maestro, era o intelectual, sabe? Ele tinha uma distância grande do Lula. O Zé Disseu foi da UNE, da União Nacional dos Estudantes, foi um garoto aí de classe média, sabe? E se pôs na política, não sei por que se pôs no campo de esquerda, não sei. Eu não sei se foi a partir da universidade. Ele disse hoje, sabe, que ele é formado em Direito, é advogado, tá certo? Tomar café. Daqui a 5 minutos vai começar o programa do Atushi, ali a TV 247, o Bom Dia 247. Eu quero começar. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo curto aí, tá certo? Eu tava meio desanimado hoje, depois que eu vi ali, sabe, o Zé Disseu falando. Aí dá um desânimo, sabe, assim, no sentido de que o que é que eu vou falar, de onde eu vou tirar, sabe, as palavras, o texto que eu vou montar, tá certo? Sobre o que eu vou falar para não ficar rodando feito cachorro perseguindo o rabo. Ou a cobra engolindo a si própria, tá certo? Mas assim, de repente eu resolvi falar do Zé Disseu e veja que eu conheci o Zé Disseu aqui em Belém, num evento, num hotel ali em São Brás. Eu não sei se foi no Hilton, não sei se foi no Hotel IP. É IP é o nome daquele hotel, eu acho, não sei. Mas veja, o que me ficou, veja que quando pude assim, sabe, olhar e perceber alguma coisa, sabe, eu pertencia a uma corrente, a uma corrente petista chamada Força Socialista. Hoje ela é Ação Popular Socialista.
E essa... Aliás, ela não é dentro do PT, não é porque ela saiu para fundar o PSOL, no qual eu devo estar filiado, apesar de não contribuir financeiramente, tá certo? Mas eu fui da Força Socialista, que era um grupo forte, um grupo presidido pelo Edmilson Rodrigues, que foi várias vezes prefeito aqui em Belém, e que fazia disputa política interna com o grupo central do PT, tá certo? E a Força Socialista terminou por espirrar fora, tá certo? E em 2003, sabe, ali se deixar afetar pelas ideias da Heloísa Helena, e em 2005 o grupo, sabe, entrou no PSOL. Não sei se o PSOL se organizou e se estabeleceu em 2005, não estou lembrado. Mas o fato é que aqui no Pará tem um grupo oligárquico, o grupo do Jader Barbalho, do PMDB, tá certo? Tem outros grupos, tinha o pessoal do Almir Gabriel bem ali, que já morreu, o Almir Gabriel foi governador, e eles fundaram aqui o PSDB, eu acho que com a liderança do Almir Gabriel, eu acho. Fundaram o PSDB aqui no Pará. Fundaram, o que eu quero dizer, organizaram, porque o PSDB vem lá de São Paulo, né? A matriz. Vou tomar mais um gole de café. E eu só sei que naquele hotel eu pude ver, sabe, ver e ouvir o Zé Disseu. E ele veio aqui dizer, sabe, que ali, sabe, a corrente majoritária do PT paraense deveria apoiar o grupo oligárquico do Jader Barbalho, fazer coligação com o PSDB, e nós nunca conseguimos, sabe, nos livrar, pelo menos no tempo em que eu estava dentro do PT, sabe, nunca conseguimos nos livrar, sabe, do PMDB, tá certo? Hoje o Helder Barbalho, filho do Jader é senador, sabe, acho que vai fazer uns 90 anos eu acho, o Jader. E o Helder vai se lançar, candidato ao Senado, tá certo? Mas o fato é que o PT sempre foi atrelado aqui no Pará ao PMDB, sabe? E quando lançou candidatura, sabe, candidatura majoritária para governador, sabe, assim, não houve força intensa, sabe, da corrente central do PT. Houve um governador e, por acaso, governadora, Ana Júlia Carepa, tá certo? Uma militante, uma mulher militante, petista, tá certo? Ela conseguiu, na marra com a corrente dela, sabe, se fazer governadora, mas depois foi largada, rapaz, sabe? O PT não se interessou, e eu penso que o PT nacional também não se interessou, porque, de certa forma, ela promoveu uma ruptura, tá certo? E rompeu o acordo que o PT nacional poderia ter, sabe, com o PMDB paraense aqui, tá certo, com o Jader Barbalho, com a oligarquia do Jader. E fizeram tudo, rapaz, para a Ana Júlia, sabe, fazer um governo assim, sabe, de mau jeito. Veja que ela foi a governadora antes da Dilma, certo? Da Dilma presidente, tá certo? E a Ana Júlia era uma mulher forte, sabe? Mas ela foi perseguida, sabe, de todos os modos. E quando ela partiu para o segundo mandato, sabe, não teve força para se reeleger, tá certo? E hoje eu não sei por onde anda a Ana Júlia. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Ana Júlia, sabe, em homenagem a... Eu vou chamar só de Júlia, sabe, para não aí, sabe, conspurcar as ideias, tá certo? E para me dar tempo também de correr lá pro 247, já são 6h31, tá certo? Eu fico por aqui. Mas trago, sabe, essa lembrança do Zé Disseu, tá certo? Que poderia ter sido presidente do Brasil e não foi, porque as forças dominantes aqui no país, tá certo? Na ágora, sabe, ali, nacional, sabe? Perseguiram, promoveram perseguição. Não vou falar perseguição, fizeram luta política contra o PT, tá certo? Eu acho que é assim, esse sistema que a gente vive, chamado democracia liberal, tá certo?
ela promove a disputa na ágora, sabe? Isso é uma briga intestina, tá certo? E salve-se quem puder, tá certo? É uma briga bruta, tá certo? É uma briga de selva, sabe? É uma briga darwiniana, tá certo? E salve-se quem puder. Fico por aqui e digo, sabe, que meu nome é Ernesto Caboclo Falador, rapaz, olha. E sair por aí pela tangente, sabe, quando são já 15 minutos de vídeo, tá bom. E vou dizendo, rapaz, sabe, que sendo caboclo falador, rapaz, um caboclo que pega uma canoa, atravessa aqui o Combu, rapaz, sabe? Ele pega a canoa, sai do Porto da Palha, sabe, e atravessa Passageiros lá pro Combu. Poderia ser essa a ideia, tá certo? E nessa canoagem, rapaz, nessa canoada aí, sabe, ele vai falando, falando, falando com os passageiros, sabe? E, sabe, enchendo o saco dos passageiros, sabe, e contando essas histórias, falando do Jader Barbalho, da oligarquia do Jader Barbalho, rapaz, olha. Nesse momento ele está lá do outro lado, rapaz, em 15 minutos ele vai remando, rapaz, ele atravessou, agora depois ele vai voltar, tá certo? Eu não sei, rapaz, esse Ernest não presta, Ernesto, certo? Ernesto não presta, rapaz, sabe, é um caboclo falador e fala muito, dá bom dia a cavalo, rapaz, porra, caralho.